Então, gente, boa tarde. Hoje o nosso conteúdo é sobre vocativo e aposto. Bom, nós vamos começar então. Tá bom? Então, o aposto é um termo da oração que tem valor explicativo. É bom vocês gravarem isso, tá? Valor explicativo. Isto é, acrescenta à palavra a que se refere uma explicação. O exemplo aqui, meus alunos do CF14 são excelentes pessoas. Então, a expressão entre vírgulas do CF14 é um aposto, pois explica quem são os meus alunos. Então, basta vocês gravarem isso, é uma explicação. O aposto, ele se refere a um nome, pode ser tanto um substantivo ou um pronome. Olha o exemplo, meu pai, homem prudente, deu-me bons exemplos. Então, nesse exemplo, o aposto homem prudente explica o substantivo pai. Não é qualquer pai, é o homem prudente. Então, estou fazendo uma explicação do pai, do termo pai. Nós, gatos, já nascemos pobres. Então, nesse exemplo, o aposto gatos refere-se ao pronome nós, explicando-os. Então, esse nós aí, quem são? Os gatos. Está sendo o quê? Uma explicação. O aposto, ele aparece geralmente separado dos outros termos da oração por meio de vírgulas, simples ou duplas, dois pontos, travessão duplo ou parênteses. Existe, entretanto, um tipo de aposto a que os gramáticos chamam de aposto descritivo, em que não ocorre a separação do termo a que ele se refere, por meio da pontuação. Olha o exemplo. O romance Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Então, nessa frase aqui, eu não tenho a separação entre vírgulas. Ele é um aposto descritivo. Então, nós temos aí 7 tipos de aposto. Quais são eles? O primeiro aí, resumitivo ou recapitulativo. Resume uma sequência de termos, usando os pronomes indefinidos, tudo, nada, nenhum. Deve-se usar pontuação antes do pronome indefinido. Olha o exemplo. Falei com Márcia, Rafaela e Daniel. Todos estavam bem. O segundo exemplo. Bebida, festas, viagens. Nada me alegra. Então, quer dizer que esses termos que estão destacados aqui é um aposto resumitivo. Ele está resumindo o que eu citei anteriormente numa só palavra, num só termo, que no caso aí é o pronome indefinido, para explicar melhor a sentença. Vamos ao segundo. Aposto enumerativo. Apresenta pontuação, em especial o sinal de 2 pontos. Em regra, enumera 2 ou mais itens. Olha o primeiro exemplo. Ela me deu 2 presentes, um sapato e uma camisa. Então, no caso aí, eu tenho o aposto qual é? Um sapato e uma camisa. Ele está enumerando, ele está exemplificando, né? Segundo exemplo, na feira, Marcos encontrou tudo o que procurava: queijo, alface, maçã e carne de frango. Então, estou enumerando. Terceiro aí, aposto explicativo. Então, é como se fosse dizer uma característica, só que vários ao mesmo tempo, né? Sim, Sim. exatamente. Ó, o aposto explicativo. Apresenta pontuação, vírgula, 2 vírgulas, 2 pontos ou travessão. Primeiro exemplo, encontrei com Marcos ontem. Rapaz educado. Eu tenho aí um travessão. Explicando quem é Marcos, que é um rapaz educado. No segundo exemplo, encontrei com Marcos ontem. 2 pontos. Rapaz educado. Eu estou fazendo uma explicação de quem é Marcos. Terceiro, encontrei com Marcos ontem, vírgula, rapaz educado. Então, para fazer o aposto explicativo, eu tenho essas 3 formas aí de escrever, para dar uma explicação. 4, aposto distributivo.
Apresenta pontuação e faz uso dos pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, outra, aquilo e etc. Utiliza-se este tipo de aposto para retomar elementos do texto. No primeiro exemplo, Pedro e Maria são meus amigos. Aquele conheci na escola, já esta na faculdade. Então, o pronome demonstrativo aquele está se referindo a qual termo da primeira oração? Tá. É o Pedro, no caso. Exatamente, ao Pedro. E já esta? Maria. Esta quem? Maria. Então, ao invés de eu repetir o nome, ó, Pedro e Maria são meus amigos. Pedro conheci na escola, já Maria na faculdade. Para não ter a necessidade de repetir o nome, eu vou e coloco um pronome demonstrativo. É o aposto distributivo. Isso, gente, é um recurso que deve ser muito utilizado nas redações, porque você deve evitar ao máximo de ficar repetindo as palavras. Segundo exemplo, ambos trabalham na empresa. Um na área de tecnologia e o outro na área comercial. Já nesse segundo exemplo, eu não citei aqui o nome das pessoas, mas eu sei que são duas, ambos. Eu também sei que um deles trabalha na área de tecnologia e o outro na área comercial. Então, essas palavras aqui, outro e um, é o meu aposto distributivo, ok? Quinto aqui, aposto especificativo. Em geral, é um nome próprio e é usado para individualizar um termo. Ele não é separado do nome que especifica por pontuação. Olha só, número 1. Admiro o escritor Graciliano Ramos. Eu estou especificando quem é o meu escritor. Então, Graciliano Ramos é o meu aposto. E para ser mais específico, aposto especificativo. Segundo exemplo, o presidente Donald Trump tem causado muitas polêmicas. Não é mais presidente, né? Então, eu estou o quê? Especificando qual é o presidente, Donald Trump. E vejam aqui que não precisa vir entre vírgulas. Ele está especificando. E mesmo não vindo entre vírgulas, ele é um aposto. Meu sexto tipo, aposto oracional. Apresenta pontuação, geralmente os 2 pontos. Há um verbo dentro do aposto, por essa razão é chamado de oracional. Tem de oração, lógico. Em regra, é introduzido pela conjunção integrante que, mas também pode aparecer sem o conectivo. No primeiro exemplo, tenho uma meta, 2 pontos, que minhas dificuldades com a língua portuguesa acabem de vez. Então, toda essa oração aqui, que está em destaque, é o meu aposto oracional, porque é uma oração que está discriminando. Que meta é essa? Que minhas dificuldades com a língua portuguesa acabem de vez. Já no segundo exemplo, Juca não tinha feito suas tarefas escolares, fato que aborreceu bastante sua mãe. Então, o que aborreceu bastante a sua mãe? O fato de Juca não ter feito suas tarefas escolares. Então, isso tudo que está aqui, ó, essa sentença todinha que está em negrito, é o meu aposto oracional. Porque nós temos aqui também um verbo dentro dessa oração, e esta frase, ela está o quê? Explicando o aborrecimento aqui da mãe. Seguinte, aposto comparativo. Serve como o nome indica, para comparar um termo da frase com alguma coisa. Deve ser separado por algum sinal de pontuação. Exemplo, à noite
Esse oceano que banha de sombra um mundo de sol. É muito fria nos meses de inverno. Esse aposto aqui, ó, eu estou comparando a noite com o quê? A noite com o oceano. Já no 2, sentença número 2. A criança, um adulto em formação, deve ser educada para a cidadania. Então, eu estou comparando a criança com um adulto em formação. Então, esse termo aqui é o meu aposto comparativo. Certo, turma? Certo. Ó, o interessante é vocês gravarem. É lógico que eu tenho que passar no total para vocês, mas é evidente que vocês devem gravar o que realmente é um aposto. Certo? Ele acrescenta a palavra a que se refere uma explicação. Então, um aposto é uma explicação. Quase sempre vem entre vírgulas. Pode falar. Professora, no caso, o aposto é uma explicação mais resumida? Sim, pode dizer isso também. Agora que o bicho pega. Como o Matheus falou, os dois são muito parecidos. A gente vai tirar essa diferença agora, tá? O que é o vocativo? Lembrando do aposto, a explicação quase sempre entre vírgulas. O vocativo é um termo que não mantém relação sintática com outro termo da oração. Ele não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É usado para chamar ou interpelar a pessoa a quem o emissor se dirige. Então, vocês viram que o aposto, eu faço o quê? A explicação do termo. O vocativo, se eu retirar da frase, não vai ter, ele não tem ligação com nenhum termo ali da frase. Tá aí a diferença. Olha só o exemplo. Companheiros, a decretação da greve será necessária. Esse companheiros aqui, eu poderia retirar, sem problema nenhum. Olha mais adiante. Vamos ver a distinção, então, entre vocativo e aposto. O vocativo não mantém relação sintática com nenhum outro termo da oração, foi o que eu disse antes. Enquanto que o aposto mantém relação sintática com outro termo da oração. Ele já é necessário, ele explica o termo da oração. Olha esse exemplo aqui. Alunos, já bateu o sinal. O vocativo alunos não se refere a nenhum outro termo da oração. É simplesmente para chamar a atenção. Poderia ser, professores, já bateu o sinal, vocês devem voltar para a sala de aula. Alunos, já bateu o sinal, vamos. Vocês conseguem agora entender a diferença entre um e outro? Sim ou não? Deu para clarear um pouquinho? Uhum. Então, vamos além. A vida de Pedro, um dos apóstolos, foi filmada. Neste exemplo, o aposto, um dos apóstolos, refere ao sujeito Pedro. Eu estou fazendo uma explicação, não é? De quem é Pedro? Um dos apóstolos. Quanto à pontuação, geralmente o vocativo é isolado por vírgulas, quando a pausa for curta, ou com o ponto de exclamação, interrogação ou reticências, quando for uma pausa longa. Ó, exemplos de vocativos. O vocativo pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final ou no início da frase. Acompanhar interjeições, surgir entre o nome ou o verbo e o complemento, e ainda após ou antes a verbo no imperativo. Alguns exemplos aqui. Professora, queremos saber as notas. Então, ele está no início da frase. Não diga dessa forma, Manuela. Final da frase. Eu estou chamando a atenção. Oh, meu amor, isso não se faz. Está acompanhando interjeições. Vocês viram, observem aí que essa expressão, meu amor,
ela não se refere a nenhum termo aqui da frase. Então, não está dando nenhuma explicação. Veja, meu querido, que lindo lugar. Está sendo usado após o verbo no imperativo. Veja. Próximo exemplo. Neste momento, Luiz Paulo deixa a luz acesa. Ele está sendo usado antes do verbo no imperativo. Ó, neste momento, Luiz Paulo deixe a luz acesa. Nós temos aqui o verbo no imperativo. Tivemos azar, amiga, de ninguém nos encontrar. Nome e complemento. Amanhã será, Dona Elisa, dia da festa. Verbo e complemento. Nós temos aqui, ó, Professora, será, só um pouquinho, será o verbo viu? e o complemento aqui. Pode falar. Aí naquela frase, tivemos azar, amiga, de ninguém nos encontrar. Amiga é o vocativo. Agora, de ninguém nos encontrar já seria o aposto, porque tá dando informação da palavra amiga, não é? Não. Aí, no caso, olha assim, se eu tirar essa palavra aqui, amiga, tivemos azar de ninguém nos encontrar. Uma frase completa. Ah, Não sim, tem sim. aposto aqui nenhum. O amiga, ele está entrando só para chamar a atenção. Ah, sim, sim, entendi agora. Entendeu? Só para chamar a atenção mesmo. Não é um aposto, não é uma explicação. Então, lembrando, o aposto é uma explicação de algum termo na frase. Já o vocativo, ele chama a atenção. Ok, turma? E aí, Ok. a gente finaliza o esquema de hoje. Um beijo, um abraço, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Descansem, façam as atividades. E, ó, beijo. Tchau, professora. Tenha uma boa Tchau, semana. tchau, Alessandro. Um abraço. Bom final de semana para todos.